desafiadas por algo, por alguma circunstância, alguma situação, seja ela física, seja ela emocional, seja ela espiritual, nós somos desafiados, nós passamos por momentos difíceis, e nesse momento difícil, nós temos a tendência de ficar ativos nesse lugar. Nós temos a tendência de tirar os olhos de onde? Da promessa que Deus tem para nós, daquilo que o Senhor conquistou para nós. E aí, nesse deserto, nós podemos ficar muito tempo, e muitas vezes nós não conseguimos experimentar a terra prometida, que é o quê? O lugar, o centro da vontade de Deus, o lugar da plenitude de Deus, o lugar de andar em vitória com Deus, independente da situação. Nós ficamos cativos às circunstâncias e situações que nós tiramos os olhos das promessas de Deus e fixamos os olhos onde? Na circunstância e na situação que nós vivemos. Então aconteceu isso com o povo de Israel. Quando eles saem do Egito, quando eles são libertos, da escravidão do pecado, da escravidão do Egito, da escravidão de Faraó, eles entram no processo para entrar na terra e eles acabam o quê? Primeiro, aí eu tirei o papel aí, nós entregamos um papelzinho para você. Se você se identificar com algo que eu começar a fazer, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos anotar nesse papel alguns cativeiros que nós precisamos nos libertar deles. Então, nós temos uma batalha espiritual constante na nossa vida, que muitas vezes se tornam cativeiros, muitas vezes se tornam prisões. E nossa luta maior é contra quem? Contra nós mesmos, contra a nossa vontade, contra aquilo que nós deixamos de ouvir o Senhor e ouvimos o quê? A voz que o inimigo fala. Então, a primeira coisa, nós vamos começar em Gênesis. Quando a gente lá em Gênesis, a gente começa a ver um espírito que nos faz ficar presos a certos cativeiros. Nós vimos a serpente lá em Gênesis, deixa eu ver uma referência se você quiser anotar. Gênesis 1. Nós temos uma amiga que ela errou o alvo. Quem é? Quem sabe da história? A nossa amiga Eva. Então nós vimos que ela tinha tudo à sua disposição. Ela tinha uma comunhão plena com o Senhor. E ela foi enganada por ele. Quantos acham que o inimigo continua ganhando contra nós? Quantos acham que o inimigo ainda tenta nos enganar? Sim ou não? Ele sim, ele continua tentando nos seduzir. Por quê? O problema dele é deformar a obra de Deus em nós. É deformar, é roubar a imagem e semelhança que nós somos do Criador. Porque na verdade Satanás nos odeia e ele quer nos manter cativo. Ele pode tocar na nossa salvação? Não, ele não pode. Mas ele pode fazer o quê? Ele pode impedir que nós venhamos a ter uma comunhão plena com o Espírito do Senhor. Ele pode nos impedir que nós venhamos a ser transformados à imagem e semelhança do Senhor nessa terra. E nós possamos ser o quê? Parecidos com Jesus. Nós possamos ser o quê? Porque nós somos criados para o quê? Efésios vai dizer o quê? Nós somos criados para o louvor da glória de Deus. E tudo que o diabo não quer, ele canta lá baixando na mãe, é que nós venhamos ser a expressão do louvor da glória de Deus. Tudo que ele quer roubar de nós é a nossa fé, a nossa convicção, é a nossa certeza de quem nós somos em Cristo Jesus. Amém, Jesus. Uma das primeiras armas que ele usa lá no Éden, e ele ainda tenta usar contra nós, nos mantendo em cativeiro, é o que? A incredulidade. Por quê? Porque Eva, ela foi incrédula. Quando a serpente vai dialogar com ela, porque o inimigo dialoga conosco através de quê? Da palavra. Ele conhece a palavra. Por isso que nós precisamos ser mais atentos à palavra de Deus. Por isso nós precisamos estudar mais a palavra de Deus. Por isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Porque ele pega
ele vai falar conosco, como ele falou com Jesus em Mateus 4. Ele diz para ela, olha só, Gênesis 3, vai dizer assim: ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis da árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comereis, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás. Olha só, porque Deus sabe que no dia que dele comereis se abrirão vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então a serpente traz um diálogo com Eva, colocando em dúvida a palavra de Deus. E conosco ele faz a mesma coisa. Porque ele fala assim, como ele falou com Jesus em Mateus 4, na tentação do deserto, nós não vamos ver, porque não vai dar. Ele vai dizer: se tu és o Filho de Deus, fala que você pega a posição maior. Então, existe um cativeiro na nossa vida chamado incredulidade, que não nos permite avançar, que não nos permite viver as promessas de Deus. Um cativeiro que diz assim: o dia que você fizer isso, você vai ser. O dia que você ser top no ministério, você será bem aceito na igreja. O dia que você tiver um cargo melhor, você será aceito na sociedade. O dia que você tiver um curso, o dia que você tiver, ele vai sempre te falando que você não é aceito, porque você precisa fazer mais. Quantas vezes nós andamos buscando o quê? Isso vai para os bens materiais. Se você tiver uma casa melhor, o dia que eu tiver uma casa melhor, eu vou fazer um chá na minha casa. O dia que eu tiver uma casa boa, eu vou abrir para um GA, o grupo acolher está na minha casa. O dia que eu tiver um carro, eu vou fazer visita. O dia que eu tiver condições, eu vou fazer visita. Nós sempre jogamos. O dia que eu tiver um curso, né? Eu não faço. O dia que eu tiver condições, eu faço isso. E a gente vai sempre jogando. Se meu filho for para a igreja, eu vou fazer isso. E quantos ovos a gente vai falando: se Deus me desse essa condição, eu faria isso melhor. Não faríamos. Não faríamos. Isso vem. É um espírito de incredulidade de barulho com Deus. Então, isso vem fazendo sobre nós o quê? A palavra de Deus diz que na queda, quando entra esse espírito de incredulidade, vem um outro cativeiro para a vida de Eva e de Adão. E também vai arrastando pela humanidade fora. Nós vimos que ela foi incrédula, ela desobedece a Deus. E ela induz na vida dela também a outro cativeiro. Quando nós não somos mulheres sábias, quando nós não estamos firmados na palavra de Deus, nós levamos o marido também a estar em cativeiro. Nós levamos também o esposo, os filhos a entrar em lugares de cativeiro, em lugares de incredulidade. E a incredulidade, a desobediência, ela puxa um outro cativeiro para nós, que é o medo. Quando a palavra de Deus diz que, na verdade, eles tiveram medo. E o que eles fizeram? Se esconderam de Deus. Então, eles falam assim: nós ouvimos a sua voz, tivemos medo. Então, 1 João vai dizer que aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Porque o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Então, existe hoje, nesse atual tempo, um medo muito grande. Eu não sei se você tem isso que tiver na sua vida, mas as pessoas estão com muito medo. Medo de ter filho, medo de criar família, medo do que vai ser com o filho amanhã. Meu Deus, nós precisamos ter fé. A incredulidade entra e ela gera um medo, a incerteza para o futuro. A palavra do Senhor diz que a nossa confiança precisa estar no Senhor. Nós não podemos confiar em homens, porque o maldito é um homem que confia no outro homem, que confia no seu próprio braço, na sua própria força. Ele será, Jeremias 17 vai dizer que ele vai ser como o quê? Como um arbusto, como um espinheiro seco, como terra seca. Mas bendito o homem que põe a sua confiança no Senhor. Ele
será como árvore que é plantada no ribeiro das águas e vai dar fruto em estação própria. Amém, aleluia. Certo? Não importa se Glória a Deus. não importa o governo que vai se levantar, não importa as ideologias, porque a nossa vida está plantada no ribeiro das águas. Amém, junto ao Jesus. Senhor, junto ao Deus Todo-Poderoso. Amém. O amor do Senhor nos sustenta, o amor do Senhor nos levanta, o amor do Senhor lança fora o medo. Aleluia. É o cativeiro que tem que ser tirado da nossa vida. É o cativeiro. É o cativeiro do medo. E isso arrastou pelo Éden afora. O medo que veio assolando, tirou a comunhão, afastou eles do Senhor. E nós vimos que daí, nós vimos que depois veio mortes, homicídios, invejas, cativeiro que prendeu a vida de Caim, que fez de Caim um assassino. E Caim, ele era um homem muito irritado com o Senhor. Ele começou a ficar irritado porque o Senhor não aceitou o profeta. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que a oferta de Caim não foi aceita. Lá em Hebreus 11, na galeria dos heróis da fé, vai dizer que foi porque Caim fez uma oferta de qualquer maneira para Deus. Porém, Abel ofereceu, pela fé, Abel ofereceu o melhor sacrifício a Deus. Então, sem fé, é impossível agradar a Deus. Então, o cativeiro da incredulidade precisa ser tirado de nós. Por quê? Porque com ele vai puxando o medo, vai puxando também o quê? A murmuração. Como nós temos andado, o povo de Israel, ao sair do Egito, ao entrar no deserto, eles ficaram 40 anos andando no círculo. Por quê? Por causa da murmuração. O povo começou a murmurar. Então, quantas vezes nós estamos sendo murmuradores? Quantas vezes nós somos insatisfeitos com aquilo que o Senhor tem nos dado? Nós somos ingratos. O cativeiro da ingratidão, da murmuração precisa ser removido da nossa vida. O apóstolo Paulo, escrevendo carta aos Filipenses, ele estava preso, e ele vai dizer o quê? Eu aprendi. Então nós vamos aprender nesses dias. Vou começar a ministrar sobre isso, pastor Antônio vai seguir, você vai escrever, você vai levar para casa, você vai pedir ao Senhor para revelar quais os cativeiros que tem feito de você uma pessoa agitada, nervosa, uma pessoa que murmura muito, que não sabe com os seus lábios dar ações de graças, ser grato ao Senhor. O apóstolo Paulo vai dizer o quê? Eu aprendi a estar contente em qualquer situação. Eu aprendi tanto a ter fartura como a ter escassez. Eu aprendi tanto a ser humilhado como a ser exaltado. Mas também eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem te fortalece? É o Senhor. Quem te fortalece é o Espírito do Senhor. E aí a gente começa a reclamar, murmurar da casa, do marido, do trabalho, Nossa casa não trabalho. Se você tem uma casa pequena, você quer uma casa grande. Se tem uma casa grande, você reclama que a casa grande já não trabalho. Porque essa casa não eu não quero uma casa grande. Eu falei com o Senhor, eu fico feliz, contente, mas você não tem, a casa é pequena. Porque às vezes a gente deseja algo, e a gente pede algo para Deus, a gente batalha para conquistar algo, e quando o Senhor te dá, aquilo é uma fonte de descontentamento. Aí você começa a reclamar que tem que trabalhar muito, e tem muito banheiro para lavar, e tem muitos beijos para limpar, e tem tantas coisas para fazer, e a gente não sabe, a gente não agradece a Deus porque era pequeno, reclamava que não tinha espaço, agora tem espaço, tem um banheiro, tem uma garagem grande, se tinha um carro que eu tenho 2 carros, e só dá trabalho, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, a gente vai murmurando, e a gente vai trazendo para nós amarras espirituais. A gente vai amarrando, porque a murmuração, ela faz com que a gente não alcance e perca a visão da terra prometida. Ela faz com que a gente seja totalmente amarrados nas circunstâncias que nós vemos. E os nossos olhos ficam
na nossa vida. Até na ponta, quase que a mão tem. Ai, meu Deus. Vamos construir um raciocínio e depois passando na minha cara. Entendeu? Então nós vamos vivendo dessa forma. Então nós vamos ser presos em situações do nosso cotidiano, quando a gente percebe, a gente não está vivendo uma vida de louvor. A gente está vivendo um verdadeiro cativeiro, de incredulidade, de medo. E a gente começa a ficar amargurado. Na palavra de Deus, aí o que vai acontecer? Nós vimos que tem, eu quero trazer para você rapidamente, a gente não tem muito tempo, exemplo de uma mulher, que ela tinha tudo. E ela ia muitas vezes ao templo adorar a Deus. Mas ela era uma mulher amargurada, porque ela era estéril. E quantas vezes, eu não falo só de esterilidade física, de não poder gerar filho físico, mas quando nós não conseguimos gerar filhos espirituais, ou quando nós não conseguimos gerar fruto do Espírito, ter evidências do fruto do Espírito na nossa vida, nós ficamos estéreis. E essa esterilidade, ela traz amargura para a nossa vida. Quando a gente não frutifica na obra, quando a gente não tem prazer em viver uma vida de plenitude, servindo a Deus, nós vamos ficando estéreis, nós vamos ficando como terra seca que não dá nada. Então, essa mulher, muitos conhecem a história dela. Quantos conhecem a história de Ana? Nós conhecemos a história de Ana. Ana era uma pessoa amargurada. Um outro cativeiro que prende a nossa vida é a amargura. Então nós precisamos deixar, como diz Hebreus, deixando que toda raiz de amargura não broche dentro de nós. Porque a amargura, ela tira a paz do nosso coração. Então nós vamos ver lá em Samuel, no capítulo 1 de 1 Samuel, nós vamos ver que essa mulher, ela era muito amargurada de alma. Aí eu não vou ler tudo porque não vai dar tempo, mas a gente sabe que a Ana tinha um esposo que amava ela muito. A palavra do Senhor diz que o Eucana, ele trazia para Ana das porções, a melhor porção era para Ana. E ele tinha uma concubina chamada Penina e ela tinha um filho. E essa mulher constantemente humilhava Ana. Constantemente ela esfregava na cara da Ana que ela era frutífera, que ela tinha um filho, que a Ana era estéril. Ser estéril naquela época em Israel era uma vergonha. Quantas vezes nós nos sentimos, mesmo embora não sejamos física, igual eu estou te falando, também tem essa habilidade física que faz que as mulheres ficam tristes, porque nós nascemos para frutificar, para dar filhos, dar frutos, né? E quantas vezes nós nos sentimos estéreis na casa de Deus, estéreis na obra de Deus, e isso traz para nós a amargura de alma, porque nós morremos quando nós ficamos como se fossem pessoas estéreis. Então a Ana, ela vai dizer assim, olha só, ela vai cobrar a Deus para que tirasse a esterilidade dela. E ela tinha, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Então havia na vida de Ana, embora ela tivesse tudo, tivesse um excelente marido, tivesse a melhor porção, não faltava nada para ela, mas ela era estéril. Muitas vezes na nossa vida, a esterilidade ela nos faz ficar com amargura na nossa alma. Quando nós não conseguimos nos relacionar, quando nós não conseguimos frutificar, quando nós não conseguimos viver com esse ribeiro dentro de nós, que a palavra de Jesus disse assim: aquele que tem sede, venha e beba, e do seu interior vai fluir o rio. Porque nós nascemos para gerar vidas. Nós nascemos para onde o Senhor nos enviar, onde nós passarmos. Não terá morte, não terá esterilidade, mas terá vida, terá plantas, terá vigor, terá transformação. Onde o Senhor te enviar, há de fluir o rio. E quando nós estamos estéreis, não flui nada de nós.
nós somos criados para quê? Crescer, multiplicar e encher a terra. Então nós estamos aqui agora como irmãos, como filhos de Deus. E Jesus diz aí está, os filhos que tu me destes. Jesus falou para o Pai, aí está, Pai, os filhos que tu me destes. E quando nós não conseguimos gerar filhos para o Senhor, porque os filhos da carne, para nada servem, os homens, mas os filhos do Espírito, esses que são frutos da eternidade. Então nós precisamos cumprir o quê? O ID. Nós vamos agora ter venham, irmãos, esse congresso. É o ID do Senhor. É o chamado às missões. Porque quando a gente vai, irmãos, é tão tremendo. Nós fomos dar uma visita ao homem. Meu Deus, que rio de vida. Que como você se alegra quando você vai entregar a palavra. Quando você vai evangelizar os pobres. Lucas 4,18 vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, me enviou a libertar os cativos, a curar os enfermos e colocar em liberdade os algemados. E esse mesmo Espírito está sobre mim, está em você, está em mim, para que nós venhamos dar muitos frutos para o Senhor. Esse congresso vai falar de missões, vai falar de obra missionária, vai falar do MIT, vai nos potencializar para fazer a obra do Senhor. Então nós temos isso, livre da amargura, do ressentimento, do sentimento de incapacidade, de esterilidade. Nós vemos também, uma rapidinho aqui, é muita coisa, né? Nós vimos uma outra mulher, que ela perdeu tudo. Quem conhece a história de Ruth? Ruth era também uma mulher que ela saiu do seu terra com seu marido e dos seus filhos. Ela perdeu tudo. E ela disse: o Todo-Poderoso me tirou tudo. Não é mesmo que tinha tirado as circunstâncias. Então ela culpou a Deus. Quantas vezes nós ficamos de mal com Deus? Nós somos que Deus não faz isso, Deus não olha para mim, Deus não me responde, Deus está demorando. Deus não demora. Às vezes Ele demora no nosso tempo, mas Ele sempre faz justiça àqueles filhos. Lucas 18 vai dizer isso, eu estou meditando nessa palavra, da palavra do juiz grego. Muito mais Ele fará justiça àqueles que clamam de dia e de noite sem parar, o Senhor fará justiça. Então nós precisamos de sair do cativeiro da injustiça, porque nós achamos que o Senhor é injusto conosco, e Deus não é injusto. O Senhor ouve a nossa oração. Pode ter certeza que Ele responde. Ele responde a oração, irmãos. Amém. Ele não nos deixa sem resposta. Aleluia. Ele sabe de um filho que você está orando, que está demorando, mas pode ter certeza. Se é um vício que seu filho tem, se é um problema que o Senhor fica com ele, se é rebeldia, desobediência, como a velhinha está orando pelo irmão dela. Nós cremos que o Senhor ouve, nós vamos continuar andando, profetizando, clamando, de dia e de noite com fé, não esmorecendo. Nós vamos sair do cativeiro com incredulidade, do cativeiro com desânimo, porque o inimigo também tenta nos desanimar, falando que Deus demora, que Deus não fará, mas Ele vem na hora certa, Ele vai fazer. Nós não teremos nada, porque o Senhor é poderoso. Então nós vamos Ruth, ela culpou o Senhor e ela falou que Ele tinha entrado uma cruz para ela. Olha só, o que ela vai dizer? O capítulo 1 de Ruth vai dizer, vocês conhecem a história, né? E ela vai dizer assim, no versículo 19, no 20, vamos ser rápidos. Porém, ela lhes disse: não me chameis, não é Ruth, chama Eli. É no livro de Ruth, porém a história da Noemi. Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Olha o que ela vai dizer. Grande amargura o Senhor tem me dado. Deus dá amargura para alguém, irmãos? Então, Ruth, que ela não estava entendendo a justiça de Deus.
Deus, Ele faz uma obra. Não sei qual vai continuar pregando, porque eu só estou falando dos cativeiros, Ele vai falar das transformações. E assim, Deus fez uma obra de restauração, porque Deus te arranca do cativeiro das trevas. Ele te arranca do cativeiro, né, do desânimo. Então, eu escrevia desobediência, do engano, porque a serpente, o diabo engana. Então, ele tira do cativeiro do engano, ele tira do cativeiro do medo, e ele faz-nos ver, quando a gente olha para números, nesse deserto, Moisés falou: Senhor, nós precisamos esquiar a terra depois de muitos anos. Quantos lembram da história de Josué e Caleb? E dos outros 10 espias. 12 espias foram espiar a terra, irmãos. 12. Dois olharam para a terra e falaram assim: a terra é boa, emana leite e mel, ela tem gigantes, mas uma coisa nós temos certeza: essa terra é nossa, porque o Senhor disse que é nossa, e nós não tememos os gigantes. 10 voltaram dizendo que, na incredulidade, eles disseram: a terra é boa, tem tudo isso, mas ela tem gigantes, não é para nós não vamos construir a terra. E a palavra de Deus diz que esses aqui não conseguiram sair do cativeiro no deserto, porque a incredulidade, a murmuração, fez com que aquela geração inteira ficasse no deserto e não ficasse na terra prometida. Josué e Caleb, os dois que viram com os olhos do Senhor, os dois que andaram pela fé no Senhor, eles entraram na terra prometida. Eles fizeram aquela geração nova entrar na terra prometida. Quantos aqui têm a força de Josué e Caleb? Amém? Quantos aqui querem andar por fé e não por vista? Então, nesse tempo, você é desafiado a andar por quê? Por fé, e não por aquilo que os seus olhos estão vendo, não por aquilo que a mídia está falando, não por aquilo que as redes sociais, os jornais estão falando, mas por aquilo que os céus estão falando conosco. Eu não ando por aquilo que o mundo está dizendo, irmãos, porque quem me guia, quem me orienta, quem me direciona é a palavra do Senhor. E o Senhor disse que nós não devemos temer um homem. O que pode nos fazer um homem? O Senhor está conosco como guerreiro e poderoso. É Ele que vai à nossa frente. É Ele que quebra cadeias. É Ele que quebra grilhões. É Ele que dá sustento. É Ele que abre portas onde não existe. É Ele que nos faz entrar em lugares onde homem nenhum pode nos colocar. É nessa fé que nós precisamos avançar para libertarmos dos cativeiros que temos prendido. E nós vemos também hoje as emoções. Quantos cativos da depressão? Quantos cativos dos medicamentos? Quantos cativos que estão não dormindo à noite da insônia? A palavra do Senhor diz que a gente precisa abrir a palavra e deixar essa palavra escrever no nosso coração. Em paz me deito, logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar em segurança. Amém, Eu não Jesus. aceito esse tipo de sono na minha vida. Eu não aceito preocupação nas minhas emoções. Eu não aceito a tormenta da falta de paz, porque o Senhor diz que é o Deus da paz, e o Deus da paz me santifica em tudo, no meu corpo, na minha alma, no meu espírito. Esse é o que nós vivemos. Esse é o que nós vivemos. Esse é o que nós levamos nesse tempo. Ele quer levantar uma igreja na mente, mulheres guerreiras, mulheres
E nós vimos. Oh, aleluia. E ainda tem como lá em Lucas. Glória a Deus. Oh, aleluia. Louvado seja o Senhor da glória. Aleluia. Deus é bom, Glória, glória, glória a Deus é Deus. justo e fiel. Lá em Lucas. Lucas Glória a 13. Deus. 13. Lucas 13. E ainda tem os cativeiros da enfermidade. A palavra do Senhor diz que Jesus andou e ele curava todos os enfermos. Ele libertava os oprimidos do diabo. Tem enfermidade, irmãos, que é satânica. Tem enfermidade que é biológica, que é física. Eu posso provar para você que na palavra tem enfermidade. Ela é demoníaca. E essa aqui é uma cura. Vou terminar falando com essa palavra 9, 16 já. Lucas 13, no versículo 10, vai dizer assim: e ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que ali estava uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia 18 anos. E andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou-a a si e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse a multidão: 6 dias há que é lícito trabalhar. Nesses dias, pois, 20 para serem curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende a manjedoura e cada um de nós o seu boi ou jumento, e não os leve a beber água? Não convinha soltar esta prisão num dia de sábado, essa filha de Abraão, que há 18 anos Satanás não tinha presa. Então, olha isso para você ver. Jesus estava no sábado, e a palavra diz que 18 anos aquela mulher ia para a sinagoga e ela permanecia cativa de um espírito maligno de enfermidade. Esse era o demônio que mantinha aquela mulher paralítica e curvada. Naquele sábado, Jesus falou: ela era filha de Abraão e ela estava cativa de enfermidades. Eu não sei qual é a enfermidade que está te prendendo nesse tempo, mas eu posso te dizer, pela palavra de Deus, palavra que o Senhor deixou para nós, que o Senhor quer libertar você do espírito maligno de enfermidade. O Senhor quer libertar nesses dias. Então você vai para casa, nós estamos terminando. Você vai para casa, você leva esse papel. Você começa a colocar igual checa, tamanás. Eu creio na palavra de Deus, irmãos. Eu creio na palavra de Deus que liberta do cativeiro da enfermidade. Seja ela o seu filho, seja ela biológica, seja ela maligna. Porque essa mulher ia no tempo toda semana. Naquele sábado ela entrou em Jesus. Ela nem pediu. Ela estava tão acostumada com aquela enfermidade que ela já tinha 18 anos convivendo. Jesus olhou para ela e Jesus falou com ela: filha, deixa eu voltar aqui na palavra, não vou falar a palavra de Jesus, não fala. Jesus olha para ela e fala assim: mulher. E vendo-a, Jesus chamou ela para si e falou: mulher, estás livre da sua enfermidade. Oh Deus maravilhoso! Deus poderoso. Aquela mulher que estava para adorar o Senhor, o seu Deus. E Jesus, aleluia. Jesus olhou para aquela mulher e olha para nós hoje, irmãos. Nós não podemos pensar que Jesus está distante de nós. A incredulidade às vezes nos impede de olhar para Jesus, olhar nos olhos de Jesus. E ele fala, ele chama: filha, você está livre desse mal. A palavra não diz que a mulher fez nenhum clamor, mas Jesus, ele conheceu o coração,
E ele falou: eu preciso libertar essa filha de Abraão. É uma mulher que cria em Deus. Essa filha de Abraão precisa ser livre desse cativeiro. E ele diz: vá, você está livre. E aí os fariseus e hipócritas começaram a questionar Jesus. Que era sábio, ele falou assim: hipócritas, qual de vocês aqui que não liberta o seu, que não leva o seu boi, o seu jumento para beber água no sábado? Imagina se eu vou deixar uma filha de Abraão e você não é filha de Deus. Comece a enxergar isso. Comece a tomar posse de você que é filha de Deus Altíssimo. E os cativeiros serão quebrados na sua vida. Serão rompidos os grilhões e as cadeias. Serão jogados por terra em nome de Jesus. Feche seus olhos. Aí você anota esse papel. Semana que vem você traz de novo. Nós vamos orar. Nós vamos estar orando pela sua vida. Nós, esse pessoal da intercessão, vamos estar com amor por você que está aqui. E há muitas pessoas com espírito de enfermidade que o Senhor quer libertar. Depressão, insônia, síndrome de pânico, falta de paz. A palavra de Deus diz que bem-aventurados aqueles que pacificadores, aqueles que têm paz. Eles serão chamados filhos de Deus. E se você começa a orar no seu lugar, começa a levantar um clamor ao Senhor, começa a pedir ao Senhor, se você se identificou com os cativeiros aqui. E eu quero comprometer a orar por você nessa semana, até na semana que vem. E eu creio, eu ando cheia, Ei, Deus que cura, Senhor que quebra, Senhor que quebra cativeiros, Senhor que nos liberta. Deus, aqui estamos nós como filhos do Deus Altíssimo. E eu creio